E hoje foi dia de turistar em Amman, na Jordânia, e logo no caminho a gente se deparou com camelos, isso mesmo, praticamente no quintal de casa. Olha como é a paisagem aqui na Jordânia. Você tem cores predominantes como o verde e esse marfim. Toda a cidade é assim. A gente iniciou pelo centro, o centro bem movimentado. Aqui na Jordânia, o centro começa a ter movimento cada vez mais tarde e vai até mais ou menos 2 horas da manhã, para vocês terem noção. Nossa primeira parada foi em um local muito turístico aqui na Jordânia, que é o Teatro Romano de Amman, conhecido também como Anfiteatro. É um teatro romano do século II com 6.000 lugares. Um marco famoso na capital jordaniana, remonta ao período romano, quando a cidade ainda era conhecida como Filadélfia. Isso mesmo. A gente começou a explorar e vamos subir daqui a pouco lá em cima para ver a vista desse anfiteatro. A gente tá na companhia hoje do meu sogro. O meu sogro conhece um pouco da história daqui. Ele é como se fosse o nosso guia turístico improvisado. A gente subiu e, para quem tem assim um pouquinho de gastura com a altura, vai achar um pouquinho, enfim, vai dar uma agoniazinha aqui. Mas é lindo, é uma sensação muito diferente você conhecer um pouco da história. E eu tenho, por exemplo, minhas teorias na minha cabeça de ficar tentando imaginar as pessoas que passaram por aqui, o que acontecia por aqui. É muito legal. Comecei a subir, eu meio que me segurava, às vezes, nas escadas por causa da altura. Quando você desce no teatro, na lateral, tem um museu que tem peças sobre a história da Jordânia. Tem utensílios, roupas, coisas que foram usadas e que conseguiram guardar historicamente, então serve para você explorar. Aqui meu sogro estava explicando que isso se chama meio que botija, onde era colocado o azeite. A gente pode ver também algumas joias da época, algumas roupas, inclusive as roupas aparentam ser bem pesadas, algumas. E você entra gratuitamente aqui no museu, você não precisa pagar nada para poder entrar e explorar. Meu sogro adora história, então ele ficou encantado vendo tudo. Aqui são alguns grãos e a forma também como eles acendiam as fogueiras. É bem interessante, tem muitas coisas assim diferentes, legais, e é muito bom que você, de preferência, esteja com alguém que conhece a história, com um guia, para poder lhe explicar um pouco melhor sobre a história. No nosso caso, a gente não contratou nenhum guia, porque como o meu sogro é palestino, mas também viveu na Jordânia, ele sabe contar bastante coisa da história. Aqui são os beduínos que ficavam em tendas, né? E geralmente as mulheres ficavam em uma tenda e os homens ficavam em outra. Aqui foi um momento muito interessante que a gente teve que filmar rápido, onde a gente estava num momento onde as mesquitas tocam, um momento de oração, e a gente viu policiais rezando no meio da rua. A gente não pôde gravar muito, o policial pediu para não gravar muito, porque é um momento, né, meio que sagrado, que as pessoas de fato vivem a sua fé independentemente do local, da situação. Depois a gente começou a caminhar um pouco pelas ruas e nos deparamos com pães em sacolas, e aquilo me chamou a atenção. Perguntei ao meu sogro, ele disse que como o pão é considerado um alimento muito importante na alimentação, não sagrado, mas importante, mesmo quando você vai descartar ele, você tem que descartar ele sem misturar com outro tipo de lixo. A gente começou a caminhar e tem muita ladeira, porque como é montanhoso aqui, bastante ladeira. Começou a subir para explorar um pouco da cidade, a pé mesmo. A gente não queria andar de carro, porque a gente queria conhecer mesmo a cidade como ela é. Então a gente fez uma caminhada aí bem legal e cansativa, ufa. A gente encontrou não só em São Paulo, hein? Aqui também em Amman tem pinturas nas paredes, pinturas lindas, inclusive, e sempre muito retratadas. Tem mulheres com hijab, são bem legais as pinturas. Aqui tem muito pombo, eu estava filmando porque eles andam sempre em grupo, e é muito comum, principalmente na tardezinha, você vê
esses bandos assim de pombos voando, sobrevoando a cidade de Amman. Os táxis aqui, que são brancos, eles só podem andar dentro de Amman. Agora os táxis amarelos, eles podem ir de uma cidade para outra no país. Esse meu sogro tá melhor do que guia turístico. E mais uma escada. Para quem é casada com a Abdallah Said sabe que tem que subir escadas e montanhas. A gente subiu e estávamos perguntando informação onde encontrar outro local turístico e a gente recebeu uma informação que estava fechada a entrada principal, então a gente foi por um caminho meio que, entre aspas, clandestino para a gente conseguir chegar ao local. E foi muita subida de escada, subida de montanha, até a gente chegar, e valeu muito a pena. Deu para ver a antiga Amman por completo lá do alto. É muito visível a diferença entre a antiga Amman e a nova Amman. A antiga Amman, os prédios são diferentes, e os novos prédios são construídos nas cidades, todos são feitos como se fosse uma pedra. É bem diferente da antiga Amman. Tem prédios ainda meio que pintados, sabe? E essa foi a vista que a gente conseguiu. Valeu muito a pena. Aqui é um ambiente muito tranquilo, não tinha muitos turistas, a gente encontrou apenas umas crianças jogando futebol. É mais um local onde tem algumas estruturas da época romana, muito antiga. Meu sogro disse que um narguilé e um café aqui, nossa, ele duraria a tarde toda. É um local que transmite, sei lá, muita tranquilidade. A gente só encontrou algumas crianças jogando futebol e se falando como se fosse o Messi. Em qualquer lugar do mundo a gente vê essa admiração pelo jogador Messi, é incrível. E tem uma vista linda, que o final da tarde é muito agradável. Dos locais que eu já fui aqui, foi um dos locais que me transmitiu uma energia mais legal, assim. É o que eu tava sentindo aqui, mas foi um local bem diferente. A Abdallah tentou jogar bola com os meninos, mas os meninos, o Messi de Amman, meio que não deu muita bola. Então a gente subiu para tirar algumas fotos. As fotos aqui ficam incríveis, incríveis mesmo. Com essa coluna a gente fez alguns vídeos e foi bem legal. No meio do caminho a gente viu, são túmulos de antigos chefões romanos. Eles têm espessura de pedra muito, muito grossa, assim, muito resistente. Inclusive a gente tentou meio que levantar, mas são muito, muito pesados mesmo, assim. Nossa, eu acredito que vários homens na época tiveram que carregar isso aqui. Muito pesado e intacto também. Entramos em mais um museu, sendo que um museu mais voltado para a parte arqueológica mesmo. Quem gosta muito de geologia, essa coisa toda, vai achar bem interessante. Aqui está a localização, a Abdallah colocou, é o Jordan Arqueológico e alguma coisa aí. Tem muita coisa legal também, tem alguns corpos ósseos que foram conservados, alguns utensílios, cutelaria, pedraria, ferramentas também. A gente deu uma olhada aí em tudo e tem muita coisa assim, muita coisa legal mesmo e muito conservado. Quando você entra, você precisa assinar um livro identificando de qual país você é e a assinatura do seu nome também, mas também a gente não precisou pagar nada. Quando a gente foi, tinha um grupo de franceses, muitos franceses que gostam dessa parte histórica, principalmente pessoas mais idosas e tudo mais, estavam presentes aí nesse museu. Nesse museu tem dispositivos de segurança que é como se fosse um detector de movimento para algumas peças específicas. Acredito que peças que têm um valor, digamos assim, maior. O Abdallah tentou tirar uma foto, colocou o braço e começou a apitar, e o rapaz responsável pelo museu já veio. Então tenham cuidado e prestem atenção também. A gente saiu, fomos dar uma olhada mais uma vez e descobrimos outros locais onde você vai caminhando e tem mais estruturas aí históricas bem interessantes. Aqui é como se fosse uma entrada de um local específico. É como se as pessoas que fossem visitar esse local na época entrassem por aí. É como se o local onde as pessoas que fossem visitar na época entravam por aí. É como se fosse a entrada de fato dessa estrutura. Dá para ouvir o eco você falando. Olha o teto, magnífico. É muito lindo mesmo. Eu fico impressionada, a gente fica, impressionados com a estrutura, como eles conseguiam construir isso há tantos anos atrás sem muita tecnologia. Era uma inteligência absurda.
absurda mesmo, porque de fato hoje em dia a gente faz coisas que nem são tão resistentes. Depois a gente voltou no centro e uma coisa que chamou a atenção da gente, uma loja de ouro com muito ouro aberta sem nenhum vendedor dentro. O vendedor estava lá fora, enfim, fazendo uma limpeza no ouro. E aqui é muito seguro mesmo, a mãe é muito seguro. Então a gente deu uma volta no centro, depois fomos finalizar nosso dia comendo em um restaurante tradicional e passeando também na feirinha. E aqui você fica impressionada com a quantidade de variedade de sementes, de grãos, é muita coisa que no Brasil não tem. Meu sogro quis me levar para um local muito tradicional que fica no centro, onde serve uma sobremesa que é muito conhecida aqui, que se chama Knaf. Olha a fila. É a única loja que vende Knaf aqui que fica 24 horas aberta. E meu sogro diz que Knaf é uma sobremesa que você tem que comer com fome. Segundo ele, fica mais gostosa. Vamos ver. A gente foi experimentar. Tem uma Knaf que é mais fininha e uma mais grossinha. E estava muito bom. É uma sobremesa que é servida quente. Aqui você encontra muito dessa sobremesa em casamentos, noivados, em festas em geral. Não tem a torta de chocolate no Brasil? Aqui é a Knaf, que é essa sobremesa presente em todos os locais que você vai. Foi muito bom poder turistar hoje aqui em Amman e é o nosso primeiro vídeo de muitos que a gente vai compartilhar com vocês nessa nossa aventura.